Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo e com a sua família nesta manhã, glória a Deus, aleluia. Nós estamos fazendo uma revisão de tudo que nós estudamos sobre a vida do nosso grandioso apóstolo Paulo até hoje. E nós já estudamos sobre a sua primeira viagem missionária que ele fez aos gentios, ok? E no último devocional eu comentei sobre o grandioso encontro que o nosso Senhor Jesus Cristo teve com o jovem Saulo, aquele jovem que estava indo para Damasco com o objetivo de prender os cristãos, de levar os cristãos para Jerusalém para serem julgados e mortos, apedrejados talvez. E nesse encontro eu comentei que Saulo caiu do cavalo e ficou totalmente cego. A sua queda física ali foi sobre o duro solo daquela estrada empoeirada de Damasco. Mas a sua queda moral, social, política e religiosa foi sobre a rocha das rochas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele caiu em primeiro lugar do judaísmo, aquela falsa organização que se opunha a tudo que Jesus ministrava, ensinava. Em segundo lugar, ele caiu do farisaísmo, aquele partido político que ele aprendeu, cresceu, aprendendo sobre as suas doutrinas, e eles foram responsáveis pela crucificação de Jesus na cruz do Calvário. Tudo que não prestava na vida do jovem Saulo ficou ali caído naquela estrada empoeirada de Damasco. O seu mau gênio, seu orgulho, sua vaidade, sua intransigência, sua falsa religião, tudo que não prestava, ficou ali enterrado nas poeiras daquela estrada de Damasco. Ele caíra ali como um dos maiores perseguidores dos cristãos, mas levantara como sendo o maior defensor do cristianismo e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele caiu ali como um fariseu ferrenho que perseguia os cristãos, mas levantou dali agora como um dos mais defensores do nosso Senhor Jesus Cristo, como um dos maiores amigos incondicional do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E eu disse também no último devocional que Jesus deu a primeira ordem para ele ali quando ele estava caído. Qual foi? Levanta-te. E Saulo foi sensível àquela voz, àquela ordem, e ele levantou-se. E agora ele foi guiado até a cidade de Damasco, e ali ele ficou por alguns dias, por 3 dias, na casa de um servo de Deus que se chamava Judas. Ali na cidade de Damasco tinha um cristão chamado Judas, que hospedou Saulo ali durante 3 dias. E durante aqueles 3 dias, Saulo ficou totalmente em oração e jejum. E agora, Jesus então dá uma ordem para um profeta que estava ali naquela cidade, chamado Ananias. E Jesus falou: Ananias, vai até ali a rua direita, na casa de Judas, porque ali tem um vaso escolhido, um vaso que eu escolhi, que será o grande responsável para levar o evangelho para os gentios. E o nome dele é Saulo, Saulo de Tarso. E Ananias obedeceu também a ordem de Jesus e foi até ali, na casa de Judas, e impôs as mãos sobre o nosso grandioso apóstolo Paulo. E nos diz que o apóstolo Paulo, a partir dali, ficou cheio do Espírito Santo, cheio do poder e da unção de Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, nesta manhã eu quero fazer um apelo para mim e para você, para que nós também possamos ser sensível à voz do Espírito Santo, que nós também possamos ser obedientes às ordens que Jesus nos dá, e que nós possamos também, como Saulo, ser obediente e levantar do estado em que nós nos encontramos, para podermos receber do nosso Senhor Jesus esse poder, essa unção,
poder dobrados do Espírito Santo de Deus em nossa vida. A partir dali, nós vamos ver que aquele jovem Saulo se tornou um dos maiores missionários, um dos maiores pastores, um dos maiores teólogos, um dos maiores plantadores de igrejas nas províncias romanas aos gentios, ok? Que assim sejamos, para a honra e glória de Deus. Um beijo no seu coração, fiquem na paz do Senhor Jesus, você e toda a sua família. Que Deus nos abençoe grandemente nesse dia. Amém.